Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar sobre a proposta de emenda à Constituição Federal que deseja acabar com a escala 6x1. Isso mesmo, que tenta reduzir a escala de trabalho dos trabalhadores, não sendo mais a escala padrão da Constituição Federal, ou seja, a escala 6x1. Mas será que a nossa escala é 6x1 mesmo? Ou existem outras escalas? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, eu sou o Dr. Luciano Masson, advogado, e trago todas as semanas informações jurídicas relevantes. E fico muito feliz que vocês estão aqui nos vendo, assistindo e adquirindo conhecimento. E a bola da vez, a discussão do momento, é a proposta de emenda à Constituição que fala sobre o fim da escala 6x1. O fim da escala que está prevista no artigo 7º da Constituição Federal. Mas aí você deve estar se perguntando, mas caramba, a nossa jornada é sempre 6x1 ou existem outras? Vamos lá. Primeiramente é importante dizer que existem outras jornadas. Existe, por exemplo, a jornada 12x36, que também é muito feita. Mas a jornada, como nós conhecemos normalmente, é a jornada de 44 horas semanais na escala 6x1. Por quê? Porque é uma escala na qual a pessoa trabalha 5 dias por semana, 8 horas, e aos sábados, 4 horas, completando assim as 44 horas semanais dentro de uma escala de 6 dias trabalhados e 1 descansado. É importante dizer, primeiro, nessa escala, nesse modelo, aquela 1 hora de almoço não está contabilizada. Então, se você tem que trabalhar 8 horas por dia, você provavelmente vai ficar 9 na empresa, porque ali no meio vai ter 1 hora de almoço, descanso e refeição. Perfeito? Um segundo ponto relevante é dizer que existe a possibilidade de serem feitas as horas extras, tanto nos dias semanais quanto aos sábados. Se elas forem feitas, via de regra terá um adicional no pagamento da hora de 50%, podendo ser um adicional maior, dependendo do tipo de convenção coletiva a qual a pessoa esteja submetida, seja a empresa ou o empregado. Agora, muitas pessoas falam, nossa, Luciano, eu trabalho 5 dias por semana e folgo 2. Existe essa jornada? Existe essa escala? Sim, ela é muito comum. A jornada de 5 dias trabalhados durante a semana e descanso no sábado e no domingo. Mas nesse conceito de jornada 5x2, é feito também uma coisa muito comum chamada compensação de jornada. São pegos aqueles 4 horas do sábado e são subdivididos dentro dos 5 dias da semana. Então você continua cumprindo a jornada de 44 horas semanais, não mais na escala 6x1, e sim na escala 5x2. Aliás, é muito comum também a escala 5x2. Mas em determinadas áreas isso não pode ser feito e é mantido a escala 6x1. Uma escala em que ocorre muito o 6x1, por exemplo, é o comércio de diversas cidades. Mas a questão que se coloca aqui é, será que essa proposta de emenda à Constituição, essa proposta de mudança da Constituição Federal para reduzir a tal escala 6x1 e migrar para uma escala 4x3, porque o desejo é esse, seria uma escala agora no qual se trabalharia 4 dias e folgaria 3 dias. Será que isso passa de forma fácil? Esse é o primeiro ponto que nós temos que debater. Segundo, será que no Brasil a jornada sempre for 44 horas semanais? Eu já vou explicar essas duas pontas para vocês. Mas se você já chegou até aqui e está gostando dos vídeos, das nossas explicações, se inscreva em nossos canais Luciano Masson Advogado e BMV Advogados, pois semanalmente trazemos vídeos novos com diversos temas interessantes. Para aproveitar, eu deixo aqui na descrição do vídeo outros vídeos de interesse de vocês relacionados a esse tema, bem como deixo o nosso contato, caso precise de consultas, esclarecimentos e até para advogados que desejam um tipo de mentoria jurídica, um apoio jurídico de um advogado de mais tempo de carreira, um advogado que já tem maior conhecimento. Me coloco à disposição, se quiser, entre em contato pelos links abaixo. Perfeito? E agora nós vamos voltar.
Primeiro, é importante dizer que essa escala 6x1, com 44 horas semanais, começa a ter vazão, a valer, a partir da Constituição Federal de 1988. Porque até então, na Constituição anterior, eram 48 horas semanais, ou seja, já houve a redução de 4 horas lá em 1988. Naquela época ainda se debatia em reduzir para 40 horas semanais, mas o que houve consenso à época para ser inserido na Constituição foram as 44 horas semanais. E o segundo e mais importante tema é: será que essa proposta de emenda à Constituição tem chance de sucesso? Será que isso vai passar? Por que existe essa tal PEC, essa proposta de emenda à Constituição? Veja, o entendimento daqueles que tentam fazer a PEC passar é no sentido de que o mundo mudou, as cobranças estão muito maiores em cima dos funcionários e trabalhar o tempo todo, as 44 horas, nessa escala de 6x1, seria extremamente causticante e isso faria o trabalho ter muito menor produtividade, muito menor qualidade. Em contrapartida, os economistas dizem que por ter uma baixa produtividade, o Brasil não estaria em condições de aderir a essa nova modalidade. O que eu posso trazer para vocês de informações são 2 pontos relevantes. Primeiro, em alguns países do mundo já estão fazendo experiências para a tal jornada 4x3. Em alguns deles tem funcionado, em outros nem tanto. Um segundo ponto importante de se dizer é: para que isso mude no Brasil, precisamos de uma PEC, de uma proposta à emenda da Constituição, como ela já está. Mas a aprovação disso pelo Congresso é extremamente difícil. Para vocês terem uma dimensão, uma PEC desse tipo é semelhante a uma PEC como foi feita na reforma da Previdência em 2019. Precisa da aprovação nas 2 casas, no Senado e na Câmara dos Deputados, por 2 vezes e com quórum qualificado, ou seja, 3/5 daquelas casas têm que votar favorável a essa mudança. Então, não é tão fácil assim conseguir fazer essa mudança e reduzir essa jornada. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de jogar uma informação para o debate. Sempre que existe uma discussão sobre mudança, existem os lados favoráveis, desfavoráveis, mas todo mundo fica meio descontente. Mas é importante dizer que o Brasil sempre vem passando por essas mudanças. E eu vou deixar aqui um exemplo disso. Há alguns anos atrás, o Brasil teve a PEC das domésticas. Aquela mudança que mudou a forma como se contratavam as domésticas e criou uma legislação específica para esse grupo de trabalhadores ou trabalhadoras que são em grande número em nosso país e que eram desprotegidos. Àquela época, falavam que isso ia acabar com o trabalho das domésticas, que ia encerrar a existência de doméstica, diarista e tudo mais. E o que a gente viu foi que isso não aconteceu. Na verdade, houve uma adaptação no mercado, dividindo alguns grupos que optam por ter domésticas e outro grupo que opta por ter as chamadas diaristas específicas por bem menos tempo. Mas a vida seguiu e a nova legislação foi colocada e absorvida por toda a coletividade. Perfeito? Pessoal, um grande abraço a todos, boa semana, tchau, tchau!